Uma vez, a paz do Senhor Jesus Cristo, aos irmãos que estão nos ouvindo através da rádio e através da live. Hoje tem como título da mensagem a loucura de um homem. A loucura de um homem. Aí nós vamos ver essa narrativa que está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 12, versículo 16 em diante. Então vamos já fazer essa leitura. Diz assim, Evangelho de São Lucas, no capítulo 12, versículo 16 em diante. E Jesus disse as seguintes palavras, nessa parábola. Na parábola, nós devemos observar, devemos ver que é uma situação que um dia nós provavelmente vamos passar, salvo se o Senhor Jesus Cristo não vier buscar a sua igreja. Mas se por acaso nós não passarmos pela transformação, um novo homem, na vinda do Senhor Jesus Cristo, nós certamente passaremos pela morte. A Bíblia diz que para um homem a morte abundou, mas para o outro homem a vida superabundou. Então, através em Gênesis, é o início de tudo, quando me deu até um branco aqui, quando Adão pecou, e através do seu pecado, da sua desobediência, gerou a morte. Então, através de um homem, foi gerada a morte. E através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, superabundou, agora através do Senhor Jesus, a vida. Então, como diz lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós temos uma ressalva aqui, que nós devemos o quê? Devemos crer para que possamos ter a vida eterna. Então, a morte, ela foi ali concretizada, podemos assim dizer, através de Adão, a sua desobediência, mas Jesus veio ao mundo, Deus deu o seu único Filho, para que nós, através do nosso crer na pessoa de Jesus, nós tivéssemos, assim, a vida eterna. Então, existe na Bíblia, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, existe aqui, exatamente no Novo Testamento, a palavra loucos, ela é aqui escrita 10 vezes. Então, no Novo Testamento, a palavra louco é escrita 10 vezes, através dos versículos, nós vamos ler aqui rapidamente. E a palavra louco aparece também no Antigo Testamento 31 vezes. 31 vezes no Antigo Testamento e 10 vezes no Novo Testamento. Então, temos aqui alguns versículos, vou citar alguns, vou citar todos, não vai dar tempo, nosso tempo é curto. Diz assim em Romanos 1:22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Em Mateus 25:2, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Aqui fala daquelas mulheres
né? 5 eram loucos, 5 prudentes, aquelas que estavam aguardando o Senhor Jesus e aquelas que não estavam nem aí, né? Então, elas são aqui citadas como 5 prudentes, aquelas que aguardavam a volta do noivo, e as 5 loucas que viviam assim de qualquer jeito, de qualquer forma, né? Como é no dia de hoje. Né? Tem cristão que vive uma vida séria diante de Deus, uma vida dedicada a Deus, e outras pessoas, muitas das vezes, vêm igrejas constantemente, né? São pessoas religiosas. Nós observamos que essas 10 virgens, elas estavam juntas, né? Só que 5 eram prudentes e 5 loucos. Outra coisa que se observa aqui é que todas as palavras que o Senhor Jesus disse, narrativas que o Senhor Jesus mencionou muitas das vezes, foram tudo assim 50%. Né? Aqui diz que havia 5 virgens loucas e 5 prudentes. O Senhor Jesus também cita, né, que 2 pessoas estarão no campo, uma será levada e a outra será ficada. Existe também um casal no caso, e 2 estarão numa cama, um será levado, outro deixado. Né? Então, nós observamos nessas narrativas do Senhor Jesus Cristo, né, todas elas sempre falando em 50%, né, a metade. E eu acredito que muitas das vezes, hoje, existem muitas pessoas religiosas, né, vêm à igreja, louvam o Senhor, cantam, não perdem culto, mas ainda não nasceram de novo. Então devemos estar sempre alertas, né? Sempre alertas nesse sentido. Né? Será que eu realmente estou salvo? Será que meu coração realmente é um coração pertencente a Deus? Então devemos nós sempre estarmos fazendo essa reflexão em nossas vidas. Né? E quando o Senhor Jesus fala desses 50%, um é deixado, um é levado, outro é deixado, né? E com essas roucas, né, que 5 são aquelas noivas roucas, assim, prudentes, nós observamos aí que, então, nem todos que frequentam uma igreja realmente são salvos, e uma boa parte também das pessoas são religiosas. Então, temos que nos ater nessa situação. Então, mais alguns versículos aqui, diz também Salmo 39, versículo 8, livra-me de todas as minhas transgressões e não me faça o pobre dos loucos. E a outra, tem outro versículo também, está em Jeremias 5,4, eu, porém, disse, deverás, estes são pobres. Eu, porém, disse, deveras, estes são pobres, são loucos, pois não sabe o caminho do Senhor, nem o juiz de Deus. Olha só, vou ler de novo. Eu, porém, disse, deveras, esses são pobres, são loucos, pois não sabe o caminho do Senhor, nem o juízo do seu Deus. Agora, aquele versículo que nós vamos aqui estar meditando, que está em Lucas 12:20, né? Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Então, e mais um versículo também aqui, como me referi aqui às parábolas das loucas e as prudentes, né? Diz assim, e as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levavam azeite consigo. Então, aquelas mulheres loucas, né? Tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. O azeite aqui que a gente se refere aqui à palavra de Deus é o Espírito Santo de Deus no coração das pessoas. Então vamos ler aqui em Lucas, no capítulo 12, versículo 16, que diz assim, o Senhor Jesus, narrando, né, essa história aqui, né? Podemos dizer que é uma história, uma realidade, né? Diz assim, propôs-lhes uma parábola, dizendo,
A idade de um homem rico tinha produzido com abundância. E razoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Ele disse: farei isso, rebarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não há rico para com Deus. Né? Então, nós vemos aqui a situação desse homem, né? Um homem que nós podemos dizer que era um trabalhador, um homem que construiu diversos celeiros, um homem que nós podemos dizer que ele teve êxito na sua lavoura, né? E nós podemos também aqui dizer que tudo que nós temos, né, ou que podemos ter, vem da bênção do Senhor. Então, Deus pertence todas as coisas. Então, é com profunda tristeza deve existir em cada um de nós. Nós devemos ter uma tristeza, nós que somos crentes no Senhor Jesus Cristo, pelo fato de almas, né, almas serem lançadas no inferno sem ter ser quebrantado ou ser arrependido dos seus pecados. Então nós devemos ter essa tristeza, né, que deve existir em nós que temos, podemos dizer, uma esperança da vida eterna, né? Somos crentes no Senhor Jesus Cristo, pelo fato de almas serem lançadas no inferno sem terem se quebrantado e ser arrependido dos seus pecados e reconhecido a Cristo como seu único e suficiente Salvador. O nosso Senhor Jesus nos mostra como uma pessoa se torna louca pelo simples fato de ter confiado nos seus bens e não na graça poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, muitas pessoas hoje, né, hoje as pessoas estão mais preocupadas, né, em ter do que em ser. Vivemos em dias em que as pessoas estão preocupadas em ajuntar dinheiro, né, em banco. Pessoas estão preocupadas em ter um apartamento de luxo, muitas das vezes, um carro de luxo, né? E vai levando assim a vida, sem se aperceber que existe dentro de nós uma alma e um espírito. E essa alma vai dar conta a Deus um dia. Né? Um dia que nós se defrontarmos com o Senhor Jesus, nós teremos que dar conta de tudo aquilo que fizermos ou fazemos. Né? Então, as pessoas estão muito preocupadas, muita correria, no ter, no ganhar, né? Ter lucro, né? E assim vão indo e desapercebidamente não sabe que um dia vão morrer. Esquece até mesmo que um dia a morte vai bater na sua porta. Né? Então, por que era louco este homem? Né? É uma pergunta. Este homem era louco porque foi um ingrato para com Deus. Esse homem foi um ingrato para com Deus. O campo deu um homem rico que produziu muito e com muita abundância, conforme está no versículo 12, no capítulo 12, versículo 16, dessa narrativa do Senhor Jesus. Este homem, conforme nos mostra o Senhor Jesus, é uma pessoa muito abençoada por Deus, muito abençoada por Deus. Tornou-se rico pelo fato de ser uma pessoa trabalhadora e um excelente administrador. Não adquiriu os seus bens
de qualquer maneira, mas no labor, isso é, no seu trabalho, no dia a dia. Deus esteve com ele abençoando o seu solo, fazendo produzir de maneira espetacular. Então nós vemos aqui que é Deus que nos abençoa na terra, aqui no caso no solo, onde esse homem plantou e recolheu muito, e guardando nos seus celeiros. Mas toda essa produção que ele teve, né, no campo, foi uma bênção de Deus. Sem a bênção de Deus, ninguém é capaz de produzir tanto como esse homem produziu. No entanto, como veremos em seguida, ele foi ingrato para com Deus, não reconhecendo que o seu Espírito Santo é quem renova a terra, né? Conforme nos diz o salmista, que é Deus que produz, que nos ajuda a produzir a terra, conforme está lá em Salmo, no capítulo 102, versículo 19. Também gostaria de fazer uma leitura aqui para os irmãos, muito importante, que está em 1 Timóteo, no capítulo 6, capítulo 6, versículos 9 a 16, que diz assim: mas os que querem ser ricos caem em tentação, em um laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Vou dar um exemplo aqui de uma pessoa muito conhecida, uma pessoa muito famosa, que todos nós conhecemos, né? É um atleta, mais do que rico, é um milionário, né? Fez fortunas, ou faz fortunas, através do futebol. Em então, esse rapaz, né, que hoje já é um homem, numa certa época, os jogadores do Santos Futebol Clube foram fazer uma visita, né, numa ONG, onde tratava de crianças com problemas mentais, né, bem conhecida, não vou aqui citar, também não vou citar aqui o nome desse atleta. E esse rapaz, no dia em que os jogadores foram visitar essa casa, porque aquelas crianças queriam conhecer os jogadores do Santos, especialmente o Neymar, né? Então as crianças criaram uma expectativa de conhecer essa pessoa. E essa pessoa não desceu do ônibus para ver aquelas crianças, porque era um lar espírita, né? Soube separar uma coisa. Ele podia sim, embora sendo um lar espírita, ele podia assim descer, né, e fazer aquelas crianças se alegrar, né, com a sua presença. Mas ele não desceu do ônibus dizendo que era evangélico e que não ia naquela casa espírita, né? Uma ignorância daquela classe. O que aconteceu? Esse rapaz foi ficando famoso, hoje uma pessoa milionária, e uma pessoa que já não é mais uma pessoa evangélica, né? Assim como seus pais e ele, a sua família, eram evangélicos, né? Eram pessoas que frequentavam a igreja constantemente, né? E de repente, através do dinheiro, essa família veio à ruína. Não veio a ruína nos bens materiais, mas veio a ruína nas suas vidas espirituais. Então, quando eu li aqui, mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas,
que submerge os homens na perdição e da ruína. Então foi o que eu fiz aqui, esse comentário, essa observação desse atleta. O que aconteceu? Se tornou louco, né? Coisas com a concupiscência deste mundo, ele se submergiu na perdição e na ruína. Hoje, a família totalmente destruída, pais divorciados, pai casou com outra pessoa, a mãe vive com outra pessoa, esse rapaz vive em orgia, vive também, muitas das vezes, em escândalos. Tudo isso que por causa do dinheiro. Talvez se tivesse, não tivesse tido ganho, essa fortuna, né, ou essa imagem que ele tem, tivesse vivido aquela vida humana, humilde, aquela vida humilde, até hoje estaria salvo. Mas o dinheiro para essa família só trouxe desgraça. Continuando, mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamados, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante do povo Pilatos deu testemunho de boa confissão. Então nós vemos aqui, né, e também aqui no versículo 17, assim, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para elas gozarmos, que faça o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesouraram para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Tem uma outra parte também aqui, que diz assim, se nós tivermos que comermos e que nos cobrirmos, né, do frio, dê graças a Deus por isso. Então, se nós tivermos o pão em cada dia em nossas mãos, o alimento, tivermos um cobertorzinho para nos cobrir todas as noites, já é o suficiente. Dê graças a Deus por isso. Então, esse homem era louco porque confiou nos seus bens. Se tem essa história, né? Quantas pessoas ainda hoje confiam nos seus bens, deixam de confiar em Deus, né? Que nos dá esperança de uma vida eterna nos céus, e confia nos seus bens materiais. Uma coisa certa, que aqui, do jeito que nós viemos ao mundo, nus, também será no dia que nós partimos. Nada trouxemos e nada levaremos. Então aqui, este homem era louco porque confiou nos seus bens. Razoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher meus frutos. E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, construí-los maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Conforme versículos 17 e 18. A abundância da colheita era tal que ele precisou de destruir os velhos celeiros e construir outros, uma vez que os que tinham eram pequenos demais para que o tinha colheram, né? Vemos como a confiança deste homem está centralizada naquilo que os seus celeiros guardavam. A colheita seria a garantia futura, o seu pé de meia ou a sua poupança. Então, esse homem é um homem que Deus abençoou grandemente, tudo fruto do seu trabalho, né? Não tem nada como nós construirmos,
tudo como fruto do nosso trabalho. Né? A Bíblia diz sobre o obreiro, né? Digno obreiro o seu salário. Então temos irmãos que trabalham com sinceridade, né? Trabalham com amor à palavra de Deus, né? E o que ganham, né? O que ganham das suas igrejas são frutos do seu trabalho. Então isso é agradável a Deus. Vemos como a confiança desse homem era centralizada naquilo que seus celeiros guardavam. A colheita seria a garantia futura, como já disse aqui. Seria seu pé de meia, sua aposentadoria e a sua poupança. Este homem era louco porque estava enganando a sua alma. Ele estava enganando a sua própria alma. Então direi: minha alma, tens em depósito muito bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Fique tranquilo. Já tenho o suficiente agora para viver a minha vida, né, até o fim da minha vida. Então fez novos celeiros, maiores do que tinha, guardou, estocou. Esse aqui é meu pé de meia, isso aqui é a minha garantia futuro, agora eu fico tranquilo. Né? Aí ele fala: alma, descansa, pode descansar agora. Esse homem chegou às raias da loucura, pensando que os bens materiais poderiam descansar, dar repouso à sua alma. Note que ele tinha tudo, mas não tinha descanso na alma. A pior coisa que tem é quando as pessoas têm de tudo nesse mundo e mesmo assim não tem paz, não tem alegria na vida. E isso acontece muito em nossos dias, né? Pessoas abastadas, cheias de dinheiro, não têm alegria. E muitas das vezes essas pessoas cometem suicídio e muitas das vezes essas pessoas se tornam pessoas infelizes. Quer dizer, como diz, o dinheiro não traz felicidade. O que traz felicidade é o Espírito Santo de Deus em vosso coração. Aí ele fala essa seguinte palavra: alma, come, né? O seu materialismo era de tal maneira que ele pensava que poderia alimentar a alma com aquilo que o corpo necessitava diariamente. Então, quando ele diz aqui alma come, ele diz, né? O seu materialismo era de tal maneira que ele pensava que poderia alimentar a alma com aquilo que o corpo necessitava diariamente. Ele fez uma confusão tremenda aqui entre a alma e seu próprio corpo. Aí diz aqui também: a alma bebe, pensava ainda que poderia desdentar a sua alma. O salmista mostra que não é errado. Não é errado você possuir, né? O errado é você colocar as coisas materiais na frente de Deus. Isso chega a ser idolatria. Quando você ama o dinheiro mais do que a Deus, você é um idólatra. Então, a alma bebe, pensava ainda que poderia desdentar a sua alma. O salmista mostra o qual errado estava esse homem quando escreveu: a minha alma tem sede do Deus vivo. Aqui o salmista diz que a alma dele, né, tem sede do Deus vivo. E agora também, alma, regala-te. Regala-te, alma. A única e verdadeira regalia que temos é a herança da eternidade, recebida das mãos do nosso Salvador. Os bens não fazem bem. A alma não pode alimentar-se de milho, nem de trigo, nem de arroz, nem de feijão, etc. O regozijo não pode entrar no coração atacado pelo remorso e toldado pelos protestos de uma consciência má, né? Vou ler de novo aqui. A alma não pode alimentar-se de milho, nem de trigo, nem de arroz, nem de feijão. O regozijo não pode entrar num coração atacado pelo remorso e toldado pelos protestos da consciência mal.
situação deste homem. Este homem era louco porque não se preparou para a vida eterna. Como está a sua vida nessa situação na vida eterna? Você tem certeza? Se você morrer hoje, como esse homem morreu, você vai para o céu? Hoje ele disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado? O que tens preparado? Para quem será? Assim é o que tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então a pessoa guarda dinheiro, guarda fortunas, e não é rico para com Deus. É um pobre miserável, um homem sem esperança, que depositou toda a sua confiança no quê? No dinheiro. Duas coisas inevitáveis estão à frente dessa pessoa louca. Prestação de contas. Esta noite te pedirão a tua alma. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora da sua morte, só Deus. No entanto, no momento em que Deus chama, não há poder e nem ciência que retenha o ser humano deste mundo. Então, no momento que o Senhor chama, não há poder e nem ciência e nem dinheiro que retenha o ser humano neste mundo. Aquele rico fazendeiro foi chamado naquela noite, conforme os relatos do Senhor Jesus. Perda de todos os bens materiais. Os bens não acompanharão o ser humano além do túmulo. Então, tudo que você conquistar, de dinheiro, de joias ou coisa assim parecida, não vai te acompanhar além do túmulo. Tudo que tenho, levo diariamente comigo. Tudo que eu tenho, levo diariamente comigo. Disse. E poderemos parafrasear, dizendo que só o que sou, levarei comigo. Diante disso, notamos que, quando atravessamos o rio, não podemos levar conosco nossas posses. Podemos levar apenas nosso caráter, nossos bens, paz para outras mãos. Então, temos que se ater nessa situação. Quando tem esse exemplo aqui, quando atravessamos o rio, conosco nossas posses. Concluindo a mensagem, concluímos que a palavra do Senhor Jesus, que nos alerta dizendo que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Nosso único bem, nossa única possessão, como diz o salmista, é o Senhor, nosso Deus. Mais uma vez, com as palavras do Senhor Jesus, que nos alerta dizendo que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Nosso único bem, nossa única possessão, como diz o salmista, é o Senhor, nosso Deus. Aqui, em Tiago, que fala sobre a fragilidade do ser humano, ou a falibilidade dos projetos humanos, também, e diz assim, no capítulo 4, versículo: E agora vós que dizeis, hoje ou amanhã estaremos em tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveria dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto e aquilo. Então, sempre devemos colocar tudo nas mãos do Senhor. Então, essa aqui também é uma exortação, que devemos guardar em mente. Muitas vezes fazemos planos para o amanhã, mas o amanhã só pertence a Deus. Que nós somos como um vapor, hoje estamos aqui e amanhã talvez não estaremos mais. Então, nossas vidas estão na dependência do nosso Deus. Que essas palavras possam ficar em vossos corações nesta manhã. Vamos fazer uma oração, você que está aí, de repente você está sentindo, assim como uma pessoa que está desviada dos caminhos do Senhor, que o Senhor possa ter misericórdia de nós, possa nos ajudar, que possamos voltar de novo para os caminhos de Deus, aonde é que são caminhos seguros para a nossa vida eterna.
Senhor nosso Deus, a Ti, por mais esta rica oportunidade, e podemos estar aqui, Senhor, na Tua casa de oração, meditando, Senhor, nessa palavra que fala desse homem louco, que tinha conseguido tudo na vida, mas esqueceu da sua alma, que um dia iria dar conta a Deus. Então pedimos a Ti que possamos, que possa nos ajudar, né, em todos os momentos da nossa vida, possamos ser firmes nos mandamentos da Tua palavra, possamos ser firmes, Senhor, naquilo que Tu quer para nós. Possamos guardar toda a nossa confiança em Ti, somente em Ti e não nas coisas materiais deste mundo. Abençoa essas pessoas que estão ouvindo nesta manhã, abençoa grandemente seus familiares e nos ajuda, Senhor, nos ajuda a cada dia. Possamos estar firmes na Tua presença. Reconhecemos que somos pequeninos, que somos miseráveis pecadores e que somos dependentes de Ti. Nos abençoe e nos ajuda. É o que nós te pedimos, em nome de Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.